boa tarde. Boa tarde, Rosimar. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos aqueles que vão assistir esse estudo no YouTube. Sejam muito bem-vindos, né? É isso, e vamos convidar então a todas e todos que possam orar conosco. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estudo, de compreensão dos ensinamentos e da lei, pedir permissão para que estejamos intuídos e amparados pela equipe espiritual que coordena os trabalhos de nossa casa. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe Santíssima. E nesse momento, agradecemos também ao nosso querido companheiro, amigo, Leon Denis, que através das suas obras tem trazido esclarecimento e luz para a nossa compreensão em torno da doutrina espírita. Nesse momento, gostaríamos também de rogar aos bons espíritos a proteção para o nosso país, mas também para todos aqueles irmãos que sofrem com os conflitos, com as guerras fora de nosso país. Pedimos então por todo o nosso planeta Terra, que nossa Mãe Santíssima possa envolvê-lo com seu manto de luz, de amor, de paz, de equilíbrio. E que nesse momento, cada lar que está sintonizado conosco possa estar também se transformando num ponto de luz para o trabalho no bem, harmonizando e sintonizando, conectando com os espíritos de luz. Pedimos então permissão a Deus para iniciarmos as atividades desta tarde dos estudos das obras de Leon Denis. Muito obrigada, que estejam conosco os espíritos de luz, que assim seja. Então nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O Porquê da Vida. Nós estamos fazendo as leituras das cartas deixadas por Lavater, que foram incluídas nesse livro, né, como um complemento dele. E hoje a gente vai ler a 4ª carta. Então, vou iniciar a leitura aqui. É uma carta bem pequena essa, mas a gente vai ler essa carta e vai ler também uma psicografia que ele deixou, né? Em minha última mensagem, venerável Senhora, prometi enviar-vos a carta que um defunto escreveu a um amigo, habitante da terra. E essa carta, melhor do que eu, poderá agora esclarecer as minhas ideias sobre o estado de um cristão depois da morte do corpo. Tomo, portanto, a liberdade de vô-la enviar. Julgai-a sob o ponto de vista que vos indiquei, e tende a bondade de fixar vossa atenção mais sobre o seu assunto principal do que sobre as minúcias particulares, embora tenha eu poderosas razões para supor que essas minúcias encerram verdades. Para melhor inteligência das matérias que me proponho expor, julgo ser necessário fazer-vos notar que tenho quase a certeza de que, apesar da existência de uma lei geral, eterna e imutável, de castigo e felicidade, cada espírito, segundo seu caráter, não só moral e religioso, mas também pessoal e oficial, terá de sofrer penas depois da morte do corpo, ou gozará de felicidade apropriadas às suas qualidades. A lei geral se individualizará para cada um em particular, isto é, produzirá em cada ser um efeito diferente e pessoal, assim como a luz que, atravessando um vidro de cor côncavo ou convexo, se espalha em diversos raios com a cor e a direção desse vidro. Eu desejaria ver
aceito como princípio isto: embora todos os espíritos, felizes ou não, estejam sob a ação da lei das afinidades, é contudo presumível que seu caráter substancial, pessoal ou individual lhes dê um gozo ou sofrimento essencialmente diversos de um para outro espírito. Cada qual sofre de um modo especial, diferente do sofrimento dos outros, ou experimenta gozos que nem o outro pode sentir. Aí tem um comentário aqui, uma nota, né? A ansiedade que às vezes se experimenta nos sonhos pode dar uma ideia da natureza dos sofrimentos ou das alegrias que nos esperam depois da morte, definidos claramente na obra O Céu e o Inferno. Essa ideia, que julgo verdadeira, serve de fundamento às seguintes comunicações dadas pelos espíritos desencarnados a seus amigos na Terra. Folgaria que compreendesseis, Senhora, como cada homem, pela formação de seu caráter pessoal e pelo aperfeiçoamento da sua individualidade, pode preparar-se para gozos especiais e para uma felicidade particularmente sua. Como essa felicidade apropriada a cada indivíduo é a que todos os homens procuram ou olvidam, embora todos tenham a possibilidade de alcançar e gozar, tomo a liberdade, veneranda Senhora, de vos rogar com insistência que vos digneis a analisar atentamente essa ideia, pois certamente não a julgareis inútil a vossa edificação e elevação para Deus. Deus se colocou e igualmente dispôs o universo no coração de cada ser humano. Todo homem é um espelho particular do universo e do seu Criador. Empreguemos, pois, todo o nosso esforço em conservar esse espelho tão puro quanto possível, para que Deus possa ver-se refletido na sua bela criação. João Gaspar Lavater, Zurique, 14 de setembro de 1798. Como eu disse, é uma carta pequena, né? E traz aqui já algumas indicações, né? De considerações que a gente tem já bem esclarecidas na doutrina espírita hoje em dia, né? Mas que para a época que elas foram escritas, elas são, vamos dizer assim, revolucionárias, né? Enquanto às vezes a igreja ou as crenças de uma forma geral traziam uma única possibilidade para todo mundo, uma coisa igual e generalizada para todo mundo. Olha, se você cometeu tal crime, você vai viver esse tipo de punição. Ele vem trazer aqui aquilo que Kardec depois, né, esmiuçou para a gente, que olha, não existe uma punição eterna nem única, igual para todos. Existe uma lei de Deus que rege o universo. Se a gente transgride essa lei, a gente vai ter que se reaver com ela. A gente vai ter que se reajustar com essa lei. Mas cada um a seu modo. Então, por isso que não nos cabe julgamentos diante de determinadas situações. E isso é tão importante que, à medida que o ser humano compreende isso, ele passa a ter que acreditar mais que existe uma lei regendo o universo e que não é ele que tem que fazer justiça com as próprias mãos, porque essa lei, ela dá conta de resolver isso tudo. Todo desajuste que a gente comete, essa lei tem uma forma de fazer com que a gente se reequilibre. É verdade, Rosimar. Esse tempo que o Lavater, né, escrevia essas cartas,
a Igreja Católica ela predominava, né, no envolvimento com o ser humano, e ele já tinha, né, quando Kardec veio com a codificação espírita, né, um estudo assim maravilhoso. O Lavater, na época dele, há 60 anos, 61 anos antes de Kardec, ele já tinha essa noção de tudo, porque quando, voltando a dizer, você falou tudo aí muito bem, mas ele vem falar na lei de Deus, na lei natural, nesse parágrafo aqui que ele fala. Para melhor inteligência das matérias que me proponho expor, julgo ser necessário fazer-vos notar que tenho quase que certeza, quer dizer, ele tem quase que certeza de que, apesar da existência de uma lei geral eterna e imutável, então aí ele fala aí das leis naturais, da lei de Deus, já falando, é o que o Kardec colocaria mais absolutamente presente aí na codificação, né? Quem quiser ler, buscar mais essa lei de Deus, a lei natural, que o Lavater fala nesse parágrafo, busca lá na questão 647 e 648 do Livro dos Espíritos. Mais abaixo, a lei geral, ele fala, né? Ele comenta aqui, a lei geral se individualizará para cada um em particular, isto é, produzirá em cada ser um efeito diferente e pessoal, assim como a luz que, atravessando um vidro de cor, côncavo ou convexo, se espalha em diversos raios com cor e direção desse vidro, e a direção desse vidro. Ele comenta aí, né, ele mostra a noção da individualidade dos espíritos, né? Ele já vê aí que cada um é cada um. Cada um vai receber pelo aquilo que faz, a evolução é individual. A gente quer, o importante que a gente estudou no Livro dos Espíritos, que a evolução, você tem que evoluir individualmente para você conseguir contribuir com a evolução coletiva, que é o que Deus quer, é a evolução de todos. E se você já evoluiu muito, no Livro dos Espíritos também fala que a gente tem que ajudar a evolução dos outros, que isso é importante, esse é o nosso objetivo, né? É interessante isso, olha as ideias dele, que não devia ser de muitas pessoas. Você vê que ele está trocando carta com essa pessoa, né? Com essa imperatriz aí da Rússia. Então, é interessante nessa outra aqui que ele fala, né? Eu desejaria ver aceito como princípio isto. Embora todos os espíritos felizes ou não estejam sob a ação da lei das afinidades, é contudo presumível que o seu caráter substancial, pessoal ou individual lhes dê um gozo ou sofrimento. Aí ele já fala, só um momentinho aqui para mim chegar no lugar. Voltando só um pouquinho àquela segunda parte que eu falei, da individualidade dos espíritos, na questão 137 do Livro dos Espíritos, nos é dada a informação sobre a individualidade dos espíritos. O Miramês, no comentário dessa questão 137, que eu comentei, que eu falei aqui, que eu coloquei para a gente observar, ele fala assim, ó, assim como Deus é uno, uma unidade de luz, nós somos uma individualidade
que resiste ao tempo e ao espaço, sem que surjam divisões em nós. Pelo contrário, o tempo vem garantir cada vez mais a nossa unidade interna. Deus assim nos fez, instituiu a lei que nos garante a individualidade eterna e a imortalidade. Quem quiser se aprofundar mais nesse estudo, pode pegar as questões 149 a 153 do Livro dos Espíritos. Então, naquele outro comentário que eu fiz ali, o terceiro, deixa eu só... eu desejaria ver aceito como princípio isto, embora todos os espíritos felizes ou não estejam sob a ação da lei das afinidades e, contudo, presumível que o seu caráter substancial, pessoal ou individual, ele terá o gozo bom e o sofrimento. Então, ele já fala aqui, nesse comentário, das penas e gozos futuros. Quem quiser ler, questão 960 do Livro dos Espíritos, em diante. Então, aquele que insistir, né, na coisa negativa, ele vai ter as consequências disso. E aquele que vai evoluindo, praticando bem, ele também vai ter um benefício disso tudo. Então, eu achei show o Lavater já falando isso praticamente tudo, né? Praticamente tudo que o Kardec colocou através dos ensinamentos dos espíritos, né? E a gente precisa ter clareza disso, né? Isso tudo que você trouxe é importante para a gente entender o seguinte: existem comportamentos que nós vamos adquirindo que eles transgridem essa lei, que ele dá o nome de lei geral e a gente chama de lei natural, lei de Deus, né? Porque ela está, igual ele diz no final aqui, ele fala que ela está nos corações, né? E a gente vai ter uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, né? E aí os Espíritos vão falar que é na nossa consciência, então é outra coisa, outra informação também que ele traz de antemão, né? Que nós temos a lei de Deus em nós, impregnada em nós. Então a gente tem que saber que tem comportamentos que a gente pratica aqui nesse mundo de expiações e provas que eles são contrários à lei. Então, por exemplo, o aborto, o suicídio, o homicídio, a negligência com qualquer ser humano, você escravizar um outro ser humano, isso tudo está contrário à lei de Deus, que a lei de Deus é a lei de amor, bondade, caridade, né? Então, ela é uma lei que impulsiona a gente a fazer o bem, sempre. Qualquer coisa fora disso é transgressão a essa lei. Mas, cada um que comete um desses delitos, um desses crimes, ele vai responder de um jeito. Não existe uma pena única e exclusiva para todos. E por que isso acontece? Quem vai responder isso para a gente, né? Por que acontece isso? Por que a lei de Deus, ela não age da mesma forma para todos? Ela é a mesma para todos. Então, se você cometer um crime, você tem que se reajustar com essa lei. Isso é indiscutível. Ninguém vai cometer um crime e Deus vai cochilar e a lei dele não vai funcionar. Porque, na verdade, né, Ricardo, é isso que a gente pensa às vezes, né? Quando a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. E o que eu digo que é fazer justiça com as nossas próprias mãos? De vez em quando a gente conversa sobre isso aqui em casa, né? Se eu resolvo que eu vou me vingar de alguém, por exemplo, e me vingar no sentido nem que eu vou tirar a vida do outro, mas é que eu vou, por exemplo,
uma pessoa cometeu um ato errado, que eu sei que é errado, e está errado mesmo na lei de Deus, e aí eu persigo, eu quero que todo mundo comece a perseguir aquela pessoa. Então eu começo a falar com todo mundo. Fulano não merece, vamos lá, vamos tomar uma providência, vamos. Eu começo a fazer esse movimento. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou querendo fazer justiça com as minhas mãos. Porque, no fundo, eu ainda estou duvidando de que Deus vai... Nossa, será que ele vai se importar com isso? Porque às vezes para os homens parece que é tão pouco. Não, Deus vai se importar sim. Porque a lei dele ela é muito precisa, né? Então, é uma lei de justiça. E não quer dizer que a gente tem que concordar com as coisas erradas. Ah, não, meu irmão, meu amigo, não, tem coisas que a gente vai se distanciando mesmo, porque está tão errado e tão contrário às leis de Deus que a gente não tem que apoiar. Não é isso que a gente está falando, mas a gente não precisa achar que isso vai ficar por conta do acaso, porque não vai, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, por que a lei age diferente para cada um, igual ele está trazendo aqui? E é real isso, né? Às vezes a pessoa vai passar por uma determinada coisa e vai sentir aquilo de um jeito, o outro vai sentir de outro, o outro vai sentir de outro. Quem responde isso para a gente é Paulo, ou Pedro, né? Pedro, ele vai dizer assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Então vai depender muito, porque Deus vai levar em conta o bem que a gente faz também. Ele não vai levar em conta só, igual a gente aqui, né? Um filho tira 10 em todas as matérias. Se ele tirar 8 em uma, eu foco naquela que ele tirou 8. E desconsidera as outras que ele tirou 10. Né? Ou tirou 6, vamos colocar assim para ficar mais equilibrado. Mas ele tirou 10 em todas as outras, né? Então, por que eu estou focando no erro? Porque eu ainda não tenho essa consciência divina que habita em mim. Porque se eu tivesse, eu ia primeiro focar nas vitórias de cada um, né? Nossa, mas fulano cometeu esse erro. Mas olha, ele tem pontos positivos que a gente pode olhar para eles também. Porque aqui nós já vimos que nós somos luz e sombra, né? Todos nós que estamos aqui nesse momento evolutivo, a gente tem coisas boas e a gente tem coisas ruins que nós fazemos. Por mais que a gente ache que só o outro que faz coisa ruim. Se a gente for olhar para a nossa vida com verdade, com tranquilidade, a gente vai ver que a gente ainda comete também equívocos, né? Até hoje. Mesmo sabendo de tudo que a gente já sabe, estudando o Espiritismo, a gente ainda comete erros. E a gente não gosta de ser perdoado. Então, Deus coloca na balança da lei dele, de justiça, opa, nossa, mas o Ricardo fez isso, fez aquilo. Olha só, quanta coisa ele construiu numa encarnação, quanta mudança ele conseguiu ir fazendo das emoções dele, vencendo a muito custo determinados comportamentos, né? E aí vai ter a Rosimar lá que vai falar, não, meu Deus, mas olha só, ele fez isso aqui, ó, que não é legal, né? E aí nessa conversa, a gente está meio que brincando, mas é assim mesmo que acontece, mas não com Deus, porque a gente ainda não tem condição de ter essa conversa com Deus, mas com os nossos espíritos protetores, eles vão falar assim, Rosimar, mas nessa balança, Deus vai levar muito mais em conta isso tudo que ele fez aqui, do que esse equívoco que ele cometeu aqui. Então, a balança, ela vai equilibrando, mesmo que esse equívoco seja muito grave. Ela vai equilibrando por conta disso aqui, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o que a gente precisa depreender disso?
que não conseguimos avaliar ninguém, nem nenhum comportamento diante da lei de Deus, porque isso é entre mim e Deus, é entre você e Deus, é entre quem está ouvindo a gente e Deus, porque cada um é que sabe as lutas diárias que está travando contra as suas próprias imperfeições. E não é para a gente ficar olhando no espelho e falar, você é bom, hein, cara? Você é bom demais, olha quanta coisa boa que você faz. Porque às vezes o que eu acho que eu estou fazendo de tão bom, assim, de tão especial, na lei de Deus, não tem muito peso na balança. Por quê? Porque Deus não diz lá, né? Jesus não diz nos evangelhos que a gente, o que a mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo, porque senão a gente já vai ter a nossa recompensa aqui na Terra. Que a gente está fazendo com qual intenção? De aparecer para o mundo. E aí, se o mundo está aplaudindo, eu já tive a minha recompensa, não entra na balança lá, né? Então, olha que coisa interessante para a gente refletir, né, Ricardo? Não é tão simples assim, né? Mas é preciso que a gente faça as coisas que a gente acha que são certas, independente do resultado que elas vão ter. Porque se eu faço só querendo aparecer para o mundo, eu já estou tendo o reconhecimento do mundo. Então, já está bom, né? Eu já ganhei a minha recompensa. Mas se eu faço porque eu sei que é importante, porque vai me ajudar a evoluir, né? Porque vai trazer conhecimento, aí é uma outra história, né? Agora, quem vai avaliar se o que eu fiz é bom ou mal é Deus. Não me cabe julgar o outro, né? O comportamento do outro. E a gente ainda tem tanto isso, né? A gente ainda tem tanto isso, esse olhar. Eu acho que isso é uma distração que a gente cria pra gente, sabe? É tão difícil a gente mudar um comportamento nosso que é preferível a gente olhar para o outro. Nossa, mas olha lá, aquela pessoa ali, ó, cometeu um aborto. Nossa, tá lascado, não vai ter jeito mais para ela. Quem te disse isso? Às vezes aquela pessoa que cometeu esse crime na lei de Deus, que é um crime, ela transforma a sua vida numa encarnação, começa a fazer coisas tão extraordinárias diante da lei de Deus, que ela vai ter sim que se reaver com essa lei. Mas como que ela vai ter que se reaver? É só entre ela e Deus. A gente não consegue mensurar isso. E às vezes eu que fiquei aqui, nunca cometi esses crimes, né? Mas fiquei uma encarnação inteira julgando aquela pessoa, perdi muito tempo. E aí eu vou ter que também me reaver com essa lei. Porque quando eu fico perdendo tempo numa encarnação, em vez de buscar a minha evolução, eu também estou transgredindo a lei de Deus. Agora, a perfeição das leis de Deus, né, Rosimar? A gente vê essa questão da individualidade. Criou a gente simples e ignorantes, todos com os mesmos, com as mesmas possibilidades. Olha, vamos aí, vamos encarnar, vamos aprender com o mundo, com o burilamento do seu espírito nessa coisa complicada, né, que é a convivência do ser humano, a convivência, a vida em sociedade. A gente vê muita coisa acontecendo, né? Coisas boas e coisas ruins, né? É igual essa questão lá no sul do país, né? Esse sofrimento daquele povo. Mas olha, o Brasil inteiro se uniu para ajudar aquelas pessoas. O Brasil ficou focado naquilo ali. Vamos tentar resolver.
foi um sofrimento para nós, como nação, e isso é uma coisa muito bonita, uma coisa muito importante. Então, a gente vê essa união que aconteceu, a gente pode colocar também para nós como individualidades, né, espíritos, né, criados por Deus, sem saber nada, sem nada dentro de você, e você vem conviver nesse mundo para você poder evoluir, para você ter experiências positivas, negativas, procurar saber o que é bom para você ou não, qual caminho você vai seguir. Uns seguem o bem, outros permanecem em, em coisas negativas, param no tempo da evolução, mas não deixa de evoluir. Deus permite que ele evolua, porque a gente não pode retrogradar. A gente já leu no Livro dos Espíritos que a gente não retroage. A gente pode estacionar, mas não involuir, vamos dizer assim. E a sabedoria de Deus, que primeiro, para a gente poder evoluir como coletividade, né, como nação, evoluir como planeta, como terra, a gente tem que evoluir primeiro individualmente. Você tem que você tem que evoluir a um ponto que você possa passar esse tipo de coisa que você aprendeu para os outros também crescerem. Então, na realidade, com a nossa evolução, Deus forma aqueles que poderão falar em nome dele, né? Jesus, né? Pregar o evangelho de Jesus, com toda a sabedoria na pregação desse evangelho, de levar o evangelho para as pessoas, né? Com uma simplicidade de um Chico Xavier, que a encarnação dele todinha ele foi simples. Ele não queria nada, ele queria fazer o bem, ele queria ver pessoas felizes. É o único objetivo do Chico, né? Além dos consolos que ele fazia. Mas ele fazia muito mais do que só isso, do que só escrever carta. Ele exemplificava, ele dava o exemplo dele. Então, uma coisa muito bacana essa questão da individualidade do espírito, da individualidade da evolução, e para que isso, o objetivo disso é a evolução universal, que nós já estudamos aqui mesmo no Leon Denis, para a harmonia do universo. Nesse livro mesmo que nós... o primeiro capítulo. E só para encerrar meu comentário aqui sobre essa carta, eu queria trazer a mensagem que está em Mateus, no capítulo 16, versículo 24 até o 20, vou ler todos aqui, até o 28, que diz exatamente isso que ele está dizendo ali na carta, né? Condições para seguir Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém que vier após mim, se alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas o que a perder, por causa de mim, a encontrará. De fato, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com seus comportamentos. E aqui na minha tradução está comportamentos, mas tem uma explicação aqui dizendo que tem uma variação, que em outras traduções dará segundo as suas obras, que aí fica mais claro disso que ele está dizendo aqui. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, é bem interessante, né? Porque realmente a cada um segundo as suas obras. Então, não dá para a gente avaliar nenhum comportamento.
a gente sabe que alguns comportamentos transgridem as leis. Se eles transgridem as leis dos homens, que dirá a lei de Deus, né? Que é imutável. E não adianta o homem criar uma lei dizendo que não é mais crime, por exemplo, o aborto. Ele pode fazer isso, né? Como a gente vê acontecendo. E no Brasil, de vez em quando, vem essa história, né? E a lei do homem, ela é falha. Isso pode acontecer. Mas por causa disso, não quer dizer que a lei de Deus muda. Não, ela continua sendo a mesma. E nós devemos continuar tendo os mesmos comportamentos, não julgar, porque a cada um segundo os seus comportamentos ou segundo as suas obras. Então, a lei de Deus, ela age na individualidade do ser. Ela existe para todos, ela é a mesma para todos, mas a forma como ela é aplicada em cada um é individual, né? Porque tem muita coisa ali que vai ser avaliada para que essa lei seja cumprida também, né? Se você não tiver mais nada para comentar, eu vou ler a carta aqui, que é uma psicografia, né? Que já acontecia naquela época. Carta de um defunto ao seu amigo, habitante da Terra, sobre o estado dos espíritos desencarnados. Foi afinal permitido, querido amigo, satisfazer, ainda que só em parte, o desejo que eu tinha e também partilhavas de comunicar-te alguma coisa sobre o meu estado atual. Desta vez só poderei dar-te alguns pormenores e depois tudo dependerá do uso que fizeres das minhas comunicações. Sei que muito grande é o desejo que nutres de saber notícias minhas e, em geral, do estado dos espíritos desencarnados, mas não é menor a minha vontade de dar-te conhecer tudo quanto for possível nesse sentido. Aí tem uma nota aqui. Dotados de órgãos mais livres que os nossos, os espíritos percebem as coisas de um modo diferente daquele que conheciam quando encarnados. Mas eles podem revelar-nos somente o que for compatível com o nosso progresso e nossos esforços. O poder de amar, compatível ao ser humano no mundo material, avoluma-se de um modo extraordinário quando ele passa a viver no mundo espiritual. Com o amor, aumenta-se proporcionalmente o desejo de transmitir às pessoas que conheceu na Terra tudo o que lhe é permitido. Comece por explicar, meu bem-amado, qual o meio por que me é dado escrever-te sem tocar o papel, sem conduzir a pena, ou mesmo como posso falar-te numa língua que aí não compreendia. Tem uma outra nota aqui. O ensino de O Livro dos Espíritos confirma essa definição e, portanto, Lavater pode ser considerado um dos precursores da doutrina. Basta isso para fazeres uma ideia aproximada do nosso estado presente. Imagina que o meu estado atual, em relação àquele que tinha na Terra, é pouco mais ou menos como o da borboleta, que depois de abandonar o casulo da lagarta, fica voejando nos ares. Sou, portanto, uma lagarta transformada, emancipada, depois de passar por duas fases. E assim voamos algumas vezes, porém, nem sempre ao derredor das cabeças dos homens. Uma vez invisível aos mortais, conquanto visível a alguns, brilha e irradia-se docemente do cérebro de todo homem bom, amante e religioso. A auréola que imaginaste para os santos é essencialmente verdadeira e racional. Essa luz torna feliz todo ser humano que a possuir, pois ela se combina com a nossa em laços de simpatia e segundo o grau de claridade que lhe for correspondente. Nenhum espírito impuro pode ou ousa aproximar-se dessa luz santa,
Por meio dela, podem-se perscrutar facilmente as almas, a fim de serem lidas ou vistas em toda a sua realidade. Assim, cada pensamento que parte dos seres humanos é para nós uma palavra e às vezes um completo discurso. Respondemos aos seus pensamentos, porém eles ignoram que somos nós que estamos falando. Sopramos ideias que nem o nosso concurso. Peraí, eu li errado aqui. Sopramos ideias que, sem o nosso concurso, eles não poderiam conceber, embora lhes fossem inatas a disposição e a aptidão para recebê-las. O homem digno de receber a luz torna-se, desse modo, um instrumento útil para o espírito simpático que a deseja comunicar. Encontrei um espírito, ou antes, um homem acessível à luz, do qual me pude aproximar. E é por esse órgão que me dirijo a ti. Aí tem uma nota aqui. Consiste nisso a mediunidade, conforme está perfeitamente explicado em O Livro dos Médiuns. Sem sua mediação, impossível seria entender-me contigo verbalmente, palpavelmente ou mesmo por escrito. Recebes por esse modo uma carta anônima da parte de um homem que não conheces, porém que alimenta em si grande tendência para as coisas ocultas e espirituais. Pouso sobre a fronte dele da mesma forma que o mais divino de todos os espíritos pousou sobre a fronte do mais divino de todos os homens, no ato do seu batismo. Suscito ideias e ele as descreve sob a minha inspiração, sob a minha direção, por meio de minha irradiação. Uma outra nota. A ideia suscitada por um bom espírito não pode ser má, porém é mais fácil em nosso mundo que as inspirações venham de espíritos inferiores. Por isso convém saber discernir o bem e o mal. O fim do espiritismo é contribuir para o nosso aperfeiçoamento e convém que não façamos dele um mau uso, para não nos tornarmos vítimas dos espíritos inferiores. Lede O Livro dos Médiuns. Por ligeiros toques, faço vibrar as cordas de sua alma, de um modo conforme com a sua individualidade e com a minha. As minhas ideias tornam-se suas, e assim ele se considera ditoso em escrever o que eu desejo. Sente-se mais livre, mais animado, mais rico de ideias, julga viver e pairar num elemento mais alegre e claro. Anda como um amigo pela mão de outro amigo. E desse modo é que te foi dado receber uma carta minha. Quem a escreve se considera livre e realmente o é. Por nenhuma violência sofre, pois nenhuma violência sofre. São como dois amigos que, de braço dado, se assistem reciprocamente. Deves sentir que meu espírito se encontra em relação direta com o teu. Concebes o que te digo e compreendes o que meus mais íntimos pensamentos os meus mais íntimos pensamentos. Basta por esta vez. O dia em que expirei esta carta se chama Entre Vós, 15 de setembro de 1798. É muito interessante essa mensagem aqui, né, Ricardo? Porque, olha só, em 1798, um espírito faz um contato. Uma psicografia. Oi? Faz um contato com o espírito, comunica com você. É através de uma psicografia. E até hoje a gente está recebendo essa mesma mensagem aqui, né? Quando eu li esse trecho aqui, olha, respondemos aos seus pensamentos, porém, eles ignoram que somos nós que te estamos falando.
né? Parece aquela frase: siga a sua intuição. Nós estamos intuindo seus pensamentos, mas vocês não conseguem Presta compreender. mais atenção no seu pensamento. É Presta interessante, mais né? atenção. Essa Agora, carta você vê, né, aqui Rosângela? foi muito interessante a leitura dela para mim, né? E por que que ela foi interessante, né? Porque há muito tempo que os espíritos estão dizendo para a gente as mesmas coisas e a gente ainda continua incrédulo com relação a elas, né? É verdade. E a gente, ele falou que tenta e tenta e tenta e ninguém compreende, ninguém entende. Quer dizer, teve que vir depois, né, as mesas dançantes, mesas girantes, e o Kardec codificar. Imagina se o Kardec tivesse em mãos essas cartas, que elas foram escritas antes dele. Quanta coisa ele já não ia ver aí, poder até confirmar, porque o estudo dele foi tão, vamos dizer assim, levou muito tempo, porque era Perigoso, né? comunicação. Isso. E, ajudaria ele bem, mas é coisa de Deus, né? Não ter chegado às mãos dele. Mas interessante, o Espírito já vinha e falando tudo, né? Mostrando tudo, como é que é a mediunidade, como é que ele se comunica, como que ele faz, e ele não explicou da forma que ficou na codificação, mas ele vem dar com lógica, né? Com exemplos simples do entendimento de qualquer um. É perfeito isso, perfeito. Isso. E o que que é interessante, né? Que a gente precisa. Tem muitos pontos interessantes. Pode falar. Desculpa só um pouquinho. Quando ele fala da luz, né? Que tanto ele lá, o espírito lá e o encarnado aqui tem essa luz, que ele não explicou direito o que é esse fluido de comunicação, de envolvimento entre os espíritos. Ele falou uma luz, porque na época era o que ele poderia falar para a pessoa entender. Na época. E a gente tem que chamar a atenção que aqui, olha, o título da carta: Carta de um defunto ao seu amigo, habitante da Terra, sobre o estado dos espíritos desencarnados. Ele tem um grau evolutivo, a gente viu isso na codificação, né? Que não é porque um espírito está se comunicando que ele é evoluído. Ele fala dentro do campo de possibilidades dele de falar. E também dentro do campo de possibilidades da gente entender, de nós encarnados entendermos, né? Eu até destaquei isso aqui quando ele fala: olha, dessa vez só poderei dar-te alguns pormenores, e depois tudo dependerá do uso que fizeres das minhas comunicações. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: nem tudo eu posso dizer agora. Primeiro, porque vocês não vão entender. Segundo, porque tem um processo que precisa acontecer. Como é um conjunto de situações que o planeta vai ter que passar para compreender essas comunicações, primeiro a gente precisa saber o resultado disso. Em primeiro lugar, o que você vai fazer com isso que você vai receber? Se vai virar um mero brinquedo nas suas mãos ou se você vai usar com seriedade, com discernimento. Porque se for para isso, nós não vamos estar junto com você, porque aqui não é o Lavater, né? É um amigo que recebeu a carta de outro amigo que desencarnou. E essa pessoa enviou essa carta para o Lavater e ele enviou essa carta para a Imperatriz Maria, né? Da Rússia. Então, o que a gente tem que entender? A comunicação ela vai se dar. Quanto mais, e a gente vai ver isso mais para frente, eu não vou entrar muito agora, porque a gente tem uma outra carta que a gente vai trabalhar isso melhor. Mas quanto mais a gente fica com os nossos sentimentos, com o nosso padrão vibratório ligado com as coisas aqui da Terra, mais a gente vai sintonizar com espíritos que estão aqui nessa região do umbral, nessa região muito materializada, porque a comunicação se dá de qualquer jeito.
Se existe um médium, existe comunicação mediúnica. Independente se ele é bom ou se ele faz coisas inapropriadas. Só que qual que é a diferença? Espíritos bons vão se comunicar, almas boas, né? Só para a gente diferenciar, igual Kardec fez, alma é o espírito encarnado, espírito é no mundo espiritual. Almas boas vão sintonizar com espíritos do bem, que querem o bem da humanidade. Almas que não são ainda propriamente boas, né? Seres humanos que ainda estão fazendo atos ilícitos, cometendo crimes e por aí vai, eles não vão deixar de ser médiums por causa disso, se eles tiverem essa potência aí para ser desenvolvida, essa faculdade. Mas eles vão sintonizar com espíritos da mesma, é o que ele está dizendo da luz aqui, do mesmo grau evolutivo dele, com a mesma vibração. E os espíritos do bem, os espíritos superiores, eles só vão trazer aquilo que a gente dá conta. Da gente dar conta de entender e da gente, aquilo que a gente dá conta de absorver também. Os espíritos elevados, os espíritos que não estão só nesse plano aqui da Terra, que vão se comunicar mediunicamente, eles têm outros propósitos muito mais elevados, né? E um desses propósitos é nos ajudar na nossa evolução, né? Então, assim, esse ponto eu destaquei, sabe? Que eu acho importante. Então, eles vão trazer uma informação, mas depende do que a gente vai fazer aquilo para eles verem se eles vão continuar com a gente ou não. E não quer dizer que a mediunidade fica... deixa de acontecer. Só que não vai ser mais através de espíritos do bem, de escola, espíritos mais elevados, né? E essa coisa que você trouxe aí da questão do espírito falar, olha, eu estou te informando isso, só vou voltar a comunicar dependendo do que você for fazer com essa comunicação nossa aqui. Então, é aquela questão dos espíritos, a responsabilidade de estudar o espiritismo. No livro dos médiuns, a gente colocou, a gente estudou, né? A gente está na introdução ainda, quando a gente estudou a questão do método do estudo, né? Aí o Kardec, no item 18, dessa parte do método, ele fala assim, ó, dissemos que o espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Então, os espíritos colocam para a gente a seriedade disso, da doutrina espírita, já antes da codificação, quando Kardec trouxe isso. O espírito ali, naquele momento, né, esse defunto, que ele fala, né, a carta de um defunto, né, que foi a maneira que ele tinha de falar na época, porque era a carta de um espírito, era uma psicografia, que depois o Kardec aperfeiçoou. Ele já mostra a seriedade da coisa. Peraí, não é simples assim, não. Estou escrevendo uma carta para você aqui, mas olha o que você vai fazer com ela. Tipo, ele deu um aviso. Vamos ver. Né? É muito bacana isso também. É aquilo que a gente tem que fazer, né? Porque existe ainda até hoje, né, Rosimar, muitas brincadeiras quanto a isso tudo, né? Quanto a essa comunicação com o mundo espiritual. E isso não pode ser assim, tem que ser uma coisa séria. Séria. Até porque, né, Ricardo, os espíritos, eles têm coisa melhor para fazer, né? Do que ficar bajulando a gente aqui, do que ficar brincando. Eles têm coisa muito séria para fazer, né? Coisas muito sérias para fazerem. Então, assim, mas tem os espíritos que estão aí como
a gente precisa ter muita clareza disso, né? Quem está acompanhando aqui os estudos e que não é espírita, né? Ou que não compreende ainda essas questões, os espíritos nada mais são que as almas dos homens desencarnados. Então, aqui na Terra a gente não vê pessoas que uma vida inteira passam a vida só querendo ter prazer para si. Quando chega no mundo espiritual, vai continuar assim. Então, lá vai ter espírito brincalhão. Para quem quer brincar aqui com a mediunidade, vai ter. Claro que vai ter. Mas os espíritos sérios, dispostos a trabalhar e nos ajudar na nossa evolução, não vão participar dessas brincadeiras. A gente precisa entender isso. Então, a gente vai estar à mercê desses espíritos inferiores. Então, é uma coisa séria isso, né? E uma questão aqui que me fez recordar também, quando ele fala do amor, né? O amor que a gente sente aí na Terra, quando chega no mundo espiritual, ele transborda, ele aumenta, aí a gente quer fazer mais ainda. Se a gente já tem esse sentimento aí na Terra, quando chega aqui, a vontade é de fazer tudo para melhorar. Me lembrou o André Luiz. Me lembrou o André Luiz quando ele chega lá, ele se dá conta do que ele deixou de fazer aqui na Terra e ele fala, não, deixa eu ajudar. De alguma forma, mandando mensagens através dos livros e construir essa obra belíssima, né? Que são as obras do André Luiz, psicografadas pelo nosso querido Chico, que vão dizer exatamente sobre isso, né? Não percam tempo aí na Terra, porque cada coisa que a gente faz aí tem uma consequência aqui no mundo espiritual, que vai gerar uma outra consequência aí na próxima encarnação. Então, assim, e chega aqui no mundo espiritual, não dá para arrumar muito, vai ter que voltar para arrumar aí de novo, né? Então, quando falou desse amor, eu lembrei disso, né? Você que sabe melhor a história dele, né? Do irmão X, não, do irmão Jacó, né? Irmão Jacó, quando ele também pede permissão para escrever o livro, para dizer, olha, eu quero que esse livro chegue ao maior número de trabalhadores espíritas. Por quê? Porque eu fui um trabalhador espírita, achei que eu ia chegar aqui cheio de luz e cheguei aqui aborrecido, triste, apagado, né? Porque eu não cuidei dos meus próprios comportamentos. Então, eu acho interessante, né, quando ele traz essa mensagem, né? É verdade, porque ele foi recebido nada mais, nada menos pelo Dr. Bezerra de Menezes, e ele não conseguiu se equilibrar individualmente. Pela doutrina espírita, pelo movimento espírita, ele fez a obra dele, mas individualmente ele não se alicerçou, né? Ficou firme. Então, a questão o da amor já individualidade. estava ali, né? Já estava ali dentro dele, né? Mas chegou no mundo espiritual e falou: não, eu preciso transbordar esse amor, dizendo para os meus irmãos o que eu fiz de errado, para ver se eles não erram, né? Como eu errei. É bacana isso, né? E aí, só para encerrar aqui a minha fala, né? Não sei se você ainda vai querer comentar mais alguma coisa. A gente vai voltar nisso aqui depois, tá? A gente está dando uma pincelada, mas as obras do Leon Denis, elas vão tratar da questão da mediunidade. Então, a gente vai aprofundar mais quando a gente for trabalhar essas obras, né? Então, a gente tem o livro No Invisível, a gente tem vários livros que a gente vai aprofundar mais essa questão também, né? Mas ele está trazendo essa questão aqui, né? Ele está falando, olha, existe uma aura também que todos nós temos. Cuida da sua aura. Como é que a gente cuida da nossa aura? Mudando os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Por quê? Porque a aura é essa expansão que a gente tem desse fluido de como que a gente está. Então, se eu estou feliz, a aura ela está de uma cor, né? Se eu estou
com comportamentos equivocados, a cor dessa aura vai mudar. Então, é meio que é uma informação também importante essa, né? Porque eu sou conhecido também a partir dessa aura, pelos espíritos, né? Então, isso é importante para a gente entender. Mas a gente vai aprofundar isso mais, né? O que é importante da gente gravar hoje, né? A mediunidade, ela é uma faculdade do espírito, mas ela se radica, né, no organismo. Então, a gente precisa ter esse organismo aqui, enquanto a gente está aqui, nesse mundo material, para que ela se manifeste. Então, é uma coisa interessante. Eu vou trazer só um item aqui para a gente encerrar, que já acabou até o nosso tempo aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 7. Kardec vai trazer o seguinte: o Espiritismo hoje projeta luz sobre a imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduz os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-la sair da obscuridade. E aí, eu não vou ler tudo, não é longo, não, mas eu acho que vale a pena deixar aqui esse gostinho para que cada um busque aí, né? É o item 7 do capítulo 14 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu trouxe esse trechinho só para dizer o seguinte: na própria codificação a gente também tem essa orientação, né? Que os espíritos não jogaram tudo aí, todo o conhecimento. Não é porque eles não têm o conhecimento, mas porque a gente precisa se preparar para não se perder nesse conhecimento. E aí, por isso que a gente tem essas obras subsidiárias, né? Depois da codificação, que são 5 livros, e que a gente tem as indicações aqui, a Gênesis, o Céu e o Inferno, obras, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, obras póstumas. A gente lendo essas obras, a gente vai ter o que a gente precisa de conhecimento, né? Mas a gente tem as obras subsidiárias também. Então, esses são os pontos que os espíritos vão trazendo para a gente. Olha, não dá para trazer tudo de uma vez, mas a partir do momento que a gente começou a trazer, nunca mais vocês vão ficar sem informação. Daí para frente depende de vocês construírem o conhecimento de vocês, né? Então a gente deixa aqui, vou falar os nomes direitinhos, que eu coloquei obras póstumas, porque eu gosto muito desse livro, né? Mas, na verdade, é o livro dos médiuns, que faz parte do Pentateuco. Então, livro dos médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. São 5 livros que Kardec deixou como uma codificação espírita, né? Ali a gente encontra resposta para as nossas dúvidas todas com relação à espiritualidade. Mas a gente ainda fica com dúvidas. E aí a gente vai buscar nas obras subsidiárias, que são aquelas obras que vieram complementando aí essas explicações, né? E aí semana que vem a gente caminha mais um pouco, né? Claro que a gente falou aqui, igual a gente trouxe, né? Nessas cartas a gente vai realmente só pincelar os dados, a gente não vai aprofundar, porque os outros livros do Leon Denis a gente vai aprofundar nisso. Mas então eu espero que seja proveitoso aí para quem está ouvindo, né? Como tem sido proveitoso para a gente, né, Ricardo, esses conhecimentos. Verdade, Rosmar. E quem tiver interessado aí, procura aí na bio, no Instagram do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, que é o @ né, CEVFMN, não é isso? Tá aí, ó. Tá aí isso, exatamente. ali Vou na colocar frente do meu aqui. nomezinho ali, ó. Tá vendo? Eu pus aí também
na barra de rolagem. Quem tiver interessado será muito bem-vindo. Todas e todos, tá bom? Então, acho que a gente pode encerrar. Você quer falar mais alguma coisa? Só isso mesmo. Fica o convite para todo mundo que quiser participar com a gente. Nós somos um centro espírita virtual, temos atendimento fraterno, nós temos as palestras, a mocidade espírita, nós temos grupos de estudos, as irradiações, várias atividades de uma casa espírita. Se você não está podendo participar presencialmente e quiser participar conosco de forma virtual, nós somos uma casa 100% virtual. Estamos aqui de portas abertas para te receber. Entre em contato ou pelo Instagram que aparece aí, ou lá no Instagram tem todas as nossas redes, inclusive o nosso WhatsApp. Pode mandar uma mensagem que a gente responde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então tá bom. Então vamos encerrar. Vou fazer a nossa prece agora. Nós agradecemos Deus, Jesus, Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pela nossa vida, pelo nosso dia. Agradecemos aos mentores deste grupo de estudos, né, das obras do nosso querido Leon Denis, a quem também nós agradecemos. Que a Mãe Santíssima possa abençoar os lares de todos representados aqui, inclusive daqueles que vão assistir esse estudo no canal do YouTube do Centro Espírita Virtual, e que nós possamos estar novamente aqui juntos na próxima semana, não esquecendo de pedir também para aqueles nossos irmãos do sul do país, que estão passando esse sofrimento, de retornarem aos seus lares e vendo o que a natureza, com as suas intempéries, destruiu. Que eles possam ser amparados e que tenham o seu sofrimento amenizado. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.